Nesse capítulo, nós temos alguns dos temas mais importantes da Bíblia, representados pela ressurreição do Senhor Jesus. Como título, está descrito a ressurreição. Em vários capítulos, como Mateus, por exemplo, Marcos, João, fala a respeito desse mesmo assunto, mas em nenhum dos livros com a clareza de Lucas. E aí então, toda a primeira parte deste capítulo, desde o 1 até o versículo 12, nós compreendemos o que se deu, que foi o fato de, no domingo, as mulheres, encabeçadas, ou seja, conduzidas por Maria, prepararam essências e foram levar para o Senhor Jesus, para passar em seu corpo. Então observa que havia naquela situação um paradigma, porque ao passo que elas entenderam que levariam aquele perfume para passar no seu corpo, elas sabiam também que havia na porta daquele túmulo uma guarda romana forte que não permitiria ninguém de se aproximar. Era uma estrutura muito grande que se formou ali. Para nós termos ideia, segundo a palavra de Deus, pessoas que foram se envolver naquele projeto de guardar o túmulo, elas tinham como critério nunca terem visto Jesus. Elas tinham como critério nunca terem nenhum contato visual ou nenhum contato pessoal com eles, porque Roma sabia que toda sorte que alguém se aproximava de Jesus, mesmo que fosse com o objetivo de indagá-lo com maus olhos diante daquilo que ele representava socialmente e religiosamente, essas pessoas, eu costumo usar o termo e não há outro para tal, essas pessoas se apaixonavam por ele e elas voltavam com pontos de vista completamente diferentes. Ao passo que elas iam com a má intenção, elas voltavam convencidas de que verdadeiramente se tratava do Filho de Deus. Então, pelo fato dos religiosos eles perderem maciçamente seguidores para o Senhor Jesus por causa das experiências, então a condição era essa: se porventura ele ressuscitasse, então todos os soldados envolvidos receberam uma grande soma em dinheiro. A Bíblia descreve exatamente assim, para que então, caso o corpo desaparecesse, porque eles também criam parcialmente na possibilidade da ressurreição, porque sabiam que tudo quanto ele falava se cumpria. Tudo quanto ele profetizava acontecia. O Senhor Jesus, fisicamente presente neste mundo, era o avivamento ambulante, porque em todo lugar que ele chegava havia uma manifestação do poder de Deus em diferentes aspectos. Então esses homens astuciosamente pagaram uma grande soma de dinheiro aos soldados, pagaram a família dos soldados para que, se porventura acontecesse o que aconteceu, eles pudessem promover uma mentira dizendo que os discípulos foram lá pela madrugada, roubaram o corpo para dizer que ele ressuscitou. E isso também foi uma mentira tanto quanto mal elaborada, porque imagine agora, homens que não tinha nenhum treinamento bélico, não tinha nenhuma estrutura militar, e como eles iriam enfrentar soldados romanos, pessoas que viviam a vida treinando para combate, que roubariam o corpo de Jesus e sairiam com
tirou o corpo dali e eles teriam que mentir dizendo que o corpo foi roubado. Então você observa que quando a pessoa ela não tem uma experiência com Deus, ela por sua vez perde a noção da vida. Ela perde a noção da vida. Ela só consegue enxergar o que ela está vivendo presentemente. E toda a expectativa que ela tem no futuro é sempre a pior possível. Era o caso de todos envolvidos naquela estrutura criada para sustentar uma mentira acerca da ressurreição. Mas voltando para o ponto daquelas mulheres, elas tinham duas alternativas muito claras. Uma delas é que elas chegariam lá e não lhe encontrariam, ou que elas chegariam lá e ele estaria presente fisicamente, independente da estrutura da oposição, para que elas pudessem usar aquele bálsamo, aquele perfume em seu corpo. E daí nós temos uma outra situação que até falávamos a respeito há 2 semanas ou há 3 semanas passadas, que é os discípulos no caminho de Emaús, que eles, após terem caminhado com Jesus ao lado deles, eles não conseguiram perceber que era a presença do Senhor Jesus, porque eles estavam envolvidos com a notícia dos últimos dias, não que Jesus ressuscitaria, mas com a notícia de que ele foi morto na cruz, que ele foi sepultado e que ali era o suposto fim da história. Então o que eles tratavam naquele momento era daquele fato especificamente, sem perceber que a presença física e espiritual do Senhor Jesus estava ali juntamente com eles. E eles receberam em casa, eles comeram com ele e só se aperceberam quando ele se distanciou fisicamente. E então se perguntam um para o outro: mas vocês não sentiram o coração de vocês arder? Que era supostamente uma reação espiritual pela presença de Jesus. Jesus sai de cena e eles só conseguem perceber que todo o tempo ele estava ali depois dele ter saído. Nós temos esses casos que ocorrem nos dias de hoje, principalmente no ambiente cristão. É de suma importância compreendermos que quando nós vivemos uma situação que representa uma prova, dentre tantos exemplos relacionados à prova que nós já demos, um deles é que quando o professor, neste caso Jesus, ele sabe que aplicou a matéria e deu aos seus alunos, neste caso nós, informação suficiente para que esses possam tirar a melhor nota possível no dia da prova. No ato da prova, esse professor, ele não tem o que falar. No ato da prova, esse professor não tem o que lembrar. No ato da prova, esse professor não tem o que pronunciar, porque está tudo escrito. E ele compreende que, baseado nas questões escritas, aquilo que representa a resposta está dentro de cada aluno. E a única participação do professor no final daquela prova é dar a nota 10, é dar a nota máxima, de acordo com a dedicação daquele aluno. Porém, é importante entendermos que durante a prova, o professor está em silêncio. Durante a prova, o professor está em silêncio. E quando ele silencia, significa dizer que a informação que nós temos expectativa de ouvir da parte do mesmo já está dentro de nós. Então, se compreendermos que o silêncio de Deus
não representa não. E o silêncio de Deus não representa um ponto negativo. Então nós vamos compreender que se Ele silenciar, é porque o que nós queremos ouvir naquele momento, Ele já falou antes. E a única coisa que precisamos é nos lembrar daquilo que Ele falou, para que então possamos compreender que as palavras necessárias para reverter o quadro que está diante dos nossos olhos, elas já estão dentro de nós. Se compreendermos assim, avançamos. E daí então, neste versículo 36, desse mesmo capítulo, é o que vamos ler juntos, fala a respeito da aparição de Jesus aos 12. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Vamos compreender isso aqui. Então, haviam dois sentimentos que se manifestaram neste momento nos 12, de forma unânime: espanto e temor. Esse temor que eles sentiram não era o temor do respeito à ausência, mas era aterrorizados pelo cenário que estava diante dos seus olhos. E naquele momento, eles, ouvindo Jesus, lhes proporcionando paz, lhes apresentando a paz, ainda assim eles se atemorizaram, ainda assim eles se espantaram. Então observe, por que razão eles se espantaram? Porque na prática eles não esperavam viver um momento que havia sido confirmado pelo próprio Senhor Jesus. É como nós nos dias de hoje. Quando acontece algo negativo, aquela expressão "eu sabia". E quando acontece algo bom, a gente fala "mentira". É aquela controvérsia do ser humano. Então eles viveram essa experiência. E quando então pensavam que viam algum espírito, e na prática espírito não se vê. Espírito não se vê. E eles pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Então observem aqui que a perturbação, ela vem do pensamento. Palavras de Jesus. Então nós não nos perturbamos propriamente com aquilo que nós vivenciamos. Porque quando nós vivenciamos, seja uma tragédia, a tendência é nós nos protegermos. Já é algo natural. Se nós ouvirmos uma explosão, é natural que mesmo que essa explosão venha do chão, a nossa reação é como proteger a cabeça. Exatamente porque na cabeça é aqui exatamente que vem o comando para tudo. Então nós compreendemos que o comando do nosso corpo sendo protegido, a probabilidade da proteção para o resto do corpo é maior. Então é automático que protejamos a cabeça. Então observe que os pensamentos é exatamente o que perturba, não o fato em si. Porque quando eu vejo
algo que representa um perigo na minha direita, eu vou para a esquerda. Se eu vejo algo que representa um perigo à minha esquerda, eu vou para a direita. É natural isso. Agora, se houver uma incógnita na minha mente, se houver qualquer pensamento indefinido na minha mente, isso pode simplesmente me travar. É quando as pessoas vivem em depressão. É uma pressão interior, uma má coordenação dos seus pensamentos. Ou a pessoa vive excesso de passado, ou ela vive excesso de presente, ou ela vive excesso de futuro. Essa pressão espiritual que ela sofre na mente e que lhe faz incapaz de mover uma palha, porque na sua descoordenação mental ela não sabe que direção seguir, então ela prefere se reprimir, ela prefere se fechar, se omitir do mundo real, e ela passa a viver como se o seu futuro não tivesse nenhuma possibilidade. Isto representa uma perturbação mental dos pensamentos. Foi exatamente o que os discípulos viveram naquele momento. A reação deles mostraram que eles não estavam esperando o cumprimento daquela palavra e daquele momento. E a Bíblia diz no versículo 39, Jesus dizendo assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles, ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Vamos compreender até aqui. Veja que turbilhão de sentimentos viveu aqueles homens naquele lugar. Ao passo que estavam aterrorizados, ao passo que estavam espantados, ao passo que estavam perturbados, com seus pensamentos completamente descoordenados, esses homens se encontravam tomados por uma alegria e maravilhados. Então observe que essa condição é exatamente mediante eles estarem vivendo uma condição exterior, uma condição física, uma condição material. Eles estavam diante de uma condição espiritual, mas com uma visão extremamente humana. E por essa razão eles não conseguiram coordenar. Foi quando então eles apresentaram parte de um peixe e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então observe isso aqui. Existe hoje, por parte da igreja, acho que a única palavra que se encaixaria para essa realidade seria desequilíbrio. Porque nós temos igrejas que contendem contra a ideia da igreja estar vivendo um período da graça. Então observe, não é um trabalho que
que tem sido desempenhado por Satanás. É um trabalho que tem sido desempenhado pela igreja. A igreja que acredita nas práticas do Novo Testamento, do Antigo Testamento, elas combatem a igreja que vive pautada, uma igreja que é cristocêntrica, onde é a única alternativa para ser igreja é ter Jesus no céu. Não existe outro. No entanto, existem igrejas que combatem isso, como se o Evangelho da graça e o tempo da graça e a graça de Deus. Observe que a graça veio através e a partir de Jesus, mas a graça é de Deus. Não foi Jesus que trouxe o modismo, foi Deus que deu à igreja a única alternativa de chegar a Ele. Então não tem como nós dividirmos essas duas questões. E o Senhor Jesus, por acaso, Ele quando veio, Ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Então nós compreendemos com isso que quando Ele nasceu, havia uma lei esta apresentada pelo próprio Deus. Não foi uma lei que Deus sugeriu a alguém, foi uma lei que Ele escreveu de próprio punho e deixou para Moisés fazer chegar até a cada um de nós. No entanto, a lei de Moisés, ela por sua vez não invalida a graça de Deus, e muito menos a graça de Deus revoga a lei de Moisés, o que também a igreja perde outro tempo do lado de cá, combatendo a igreja que eles consideram legalistas, e passa a haver uma guerra em que Satanás fica de fora assistindo, e enquanto a igreja está entretida em brigar, em combater-se entre si, ele se encontra fisgando aqui e ali um e outro, que vive na confusão vivida pelos discípulos quando está diante de um Jesus vivo, mas está preso à mentalidade antiga, como se não fosse possível estar diante dele, ter um acesso livre a ele e até ao próprio Deus através dele, quando foi o próprio Senhor Jesus quem falou. Então existem pessoas que elas pintam um Deus que fica com um chicote nas mãos, esperando o momento da pessoa errar para que ele possa bater, esperando o momento da pessoa errar para que ele possa punir. E ela sempre apresenta um Deus associado à justiça condenatória. Que a justiça, ela existe com o objetivo de ouvir os dois lados e dar uma sentença. E normalmente na justiça sempre existe alguém que sai beneficiado pela sentença. E Deus é justiça. Agora, se esse Deus justo, Ele só condena, Ele só fica esperando o nosso percalço, Ele só fica esperando o nosso erro, o nosso furo, para nos punir severamente, nos arremeter ao inferno, eu lhe pergunto, de que justiça a Bíblia fala afinal? De que graça a Bíblia fala afinal? De que lei a Bíblia fala afinal? Porque a lei é para levar ao tribunal, e do tribunal até o réu ele é ouvido. E como esse Deus poderia condenar expressamente sem considerar os dois pontos, os dois lados, sem ouvir as duas partes? Esse é o nosso Deus, justo sim, mas Ele é rico em misericórdia. E no presente, para além de ser o nosso advogado, Ele é o juiz. Então imagine você ser defendido pelo juiz. A possibilidade de condenação é praticamente nula, a menos que eu queira me condenar. Então eu direi: não me defenda, porque eu estou definido a pagar esse preço. Agora, se eu simplesmente
silenciar e considerar as palavras dele, isto já é o suficiente para que nesse tribunal eu possa ser absolvido e beneficiado com esta liberdade eterna chamada salvação. Por isso, é importante nós compreendermos que é possível, no presente, vivermos debaixo da lei, se nós ignorarmos a graça de Deus. É o mesmo que o doente que não quer se medicar, ele vai morrer. O medicamento está ali, o médico está ali, a receita está ali, à disposição dele. Ele diz: eu não gosto de tomar remédio. Então é uma responsabilidade que ele assume de que quer morrer doente. É a mesma coisa em relação a essa questão. Por isso, ele diz aqui nesse versículo 44, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem o que? As Escrituras. Então, as Escrituras é a nossa única tábua de salvação debaixo do céu. Não temos como fugir disso. Frequentar a igreja é muito importante. Orar é muito importante. Só que é necessário eu ter um guia, é necessário eu ter um manual, é necessário eu ter uma diretriz. E a Bíblia é isso. É a palavra dita por Deus diretamente, ou inspirando pessoas que pudessem deixar relatos para nos conduzir a Ele, inspiradas pelo próprio Deus. Então a responsabilidade de lermos a palavra não precisa ser com um ponto de vista teológico, para que eu compreenda cada ponto e vírgula. Não, essas revelações elas são naturais, na medida que você vai adquirindo no dia a dia do seu relacionamento e intimidade com Deus. É como a pessoa com quem você convive, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no matrimônio, quer seja nos membros da família. Determinadas ações e reações de determinadas pessoas que nós identificamos, mesmo que ela não abra a boca, é pelo fato de haver entre nós um relacionamento. Então é isso exatamente que se dá com o próprio Deus. E essa é a necessidade da palavra, porque Ele deixou escrita. Então não é suficiente ouvir. A fé vem pelo ouvir, é o despertamento. Você ouve, você se desperta. Mas quando você passa a conviver, a lidar, a buscar uma palavra, então é neste momento que o seu, o meu, o nosso entendimento, ele se abre. Ele se abre. A palavra de Deus é como uma musculação para o nosso espírito. Quanto mais nós praticamos, mais desenvolvemos espiritualmente. Então é importante o contato com as Escrituras. E não há possibilidade nenhuma da pessoa fazê-lo pelo Espírito e ela ficar bitolada, ela ficar fanática. Não há essa possibilidade. Quando a pessoa busca em Deus pelo Espírito para alimento pessoal, quanto mais ela se torna, mais próxima de Deus ela se torna. A palavra tem essa capacidade. E aí no versículo 46 diz: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento
e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então observa aqui qual é o propósito. Não é aterrorizar. O Evangelho não tem o objetivo de tocar terror. O Evangelho tem o objetivo de pregar o arrependimento. Olha, se eu estou praticando mal, está me fazendo mal nitidamente, claramente, no presente me faz mal, independente do que vou viver futuramente a título de salvação. Mas se eu pratico algo que no presente me faz mal, eu só preciso, independente do inferno entrar no contexto, eu só preciso ser convencido pela palavra e pelo Espírito Santo fazendo uma obra dentro de mim para me mostrar que o que eu estou praticando, para além de não estar me levando a lugar algum, ainda está me trazendo danos espirituais presentemente. Esses danos podem até não ser destruições claras, nítidas, mas é a paralisação de eu ser impedido de avançar, de eu ser impedido de ir além. Então, quando eu compreendo que eu estou parado e meu desejo é avançar, quando eu compreendo que eu estou travado e meu desejo é avançar, então, consequentemente, eu me proponho, pelo próprio Espírito Santo, a me desprender das amarras que me travam e me impedem de avançar. Então, nesse momento, eu revejo o meu conceito e me arrependo. Neste momento, eu me arrependo de estar vivendo a limitação que estou vivendo diante de um universo de oportunidades que Deus tem para mim. Então eu tomo a minha decisão movido pelo Espírito, e essa decisão chama-se arrependimento. E é o Espírito que coloca dentro de nós o Espírito do arrependimento. Porque quantas pessoas elas usam droga em um dia e tem danos, perdas, e aí elas dizem: nunca mais farei isso. 48, 24 horas depois, semana seguinte, elas estão praticando o mesmo e até pior. Isso dá para a bebida, para o adultério, para a prostituição, para a mentira que traz vantagem. Isto é algo que vemos diante dos nossos olhos todo o tempo. Mas por que essas pessoas, cientes de que não é o melhor caminho, voltam a trilhar? Pelo fato de não se arrepender. Então o arrependimento, ele é uma manifestação do próprio Deus. E ele se manifesta através da pregação. É o que diz aqui a palavra. E quando a pessoa se arrepende, então ela é remida. Ela é remida de seus pecados. Naturalmente, os pecados pregressos. Aquilo que ficou para trás, ou aquilo que era cometido até ontem. Porque hoje, nesse momento, eu estou recebendo da parte de Deus uma direção para viver diferente. Então eu me arrependo. E isso se dá em todas as nações. Agora imagine, se um grupo de pessoas recebem juntas a palavra e elas estavam de repente usando drogas, se perdendo, ou cometendo qualquer outra coisa que, socialmente falando ou religiosamente falando, é condenável. E de repente essa pessoa vê 1, 2, 3 do grupo de 10, 4, 5, 6 do grupo de 10 abandonando aquelas práticas. Estes exemplos fazem essas pessoas repensarem seus conceitos. E mesmo que elas decidam que aquela é a vida que elas querem, mas será impossível delas não verem a vida daquelas que decidiram abrir mão. E haverá um parâmetro completamente diferente, porque ela verá no outro
o que ela deseja ver em si, mas naturalmente não tomou a decisão para tal. E esse simples ponto de comparação vai fazer com que o Espírito Santo siga falando para ela que existe uma vida melhor e diferente daquela que ela está praticando. Esse é o poder do Evangelho. E isso deve ser pregado em todas as nações. E aí disse Jesus muito claramente, começando por Jerusalém. Não é em Jerusalém, porque aí seria óbvio, porque todos estavam em Jerusalém. Mas quando ele disse por Jerusalém, ele se referindo a Jerusalém, ele se refere ao povo. Ele se refere ao grupo de pessoas eleitas. Pessoas que ele previamente já havia escolhido como pessoas seletas para um plano maior. Mas ele identificou em Jerusalém, quando ele disse para começar por Jerusalém, que se porventura os discípulos estavam já em menos de uma semana de ausência física de Jesus, vivendo como se o assunto estivesse encerrado. Agora imagine aquelas pessoas que não comeram com ele, não andaram com ele, não dormiram com ele, não viajaram com ele, não passaram 24 meses, anos de sua vida ao seu lado. Se os discípulos, que eram os termômetros, estavam com aquela mentalidade, imagine as pessoas mais distantes. Então, nesse momento, ele deixou claro que esta ação precisava começar por Jerusalém, por aquele povo que ele havia separado. E aí no 48 ele diz, e dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de quê? De poder. Então observe que em algum momento da nossa vida nós precisamos tomar posição. Bom, e o que seria tomar posição? Você está em um ponto, em uma condição em que nada deve ser feito para além daquilo que ele falou. Aguardar a ação, a manifestação, a direção dele para o feito. E qual foi a promessa dele? Que eles ficassem até que do alto eles fossem revestidos. O que significa um revestimento? Se eu, por exemplo, revisto essa parede de bolso, você não vai ver os tijolos, você não vai ver a cerca, você não vai ver a coluna, você não vai ver nada além do bolso. Isso é um revestimento. Então, se nós formos revestidos pelo poder de Deus, quem olhar para nós não vai ver simplesmente o nosso corpo, não vai ver simplesmente a nossa alma, não vai ver simplesmente o nosso espírito. Vai ver o poder de Deus, porque nós estamos revestidos. Então é isso que nós precisamos buscar nele. E vamos fazê-lo neste momento, para que então possamos viver esse avivamento. E temos aprendido que a vida é em movimento. E o maior movimento que a igreja poderá viver, e já viveu, e viverá, chama-se Jesus. E aqui está Jesus dizendo que Moisés falou, que Davi falou, que outros profetas falaram muito antes de ele nascer.
Então não é uma questão de receber uma nova informação, mas é uma questão de se lembrar do que vem sendo afirmado ao longo dos séculos e que no presente não é diferente.